Olá pessoal, hoje na coluna de Ciência e Tecnologia, Notícias do Bem, falarei sobre um assunto muito interessante. Sobre a ciência dos sexos, ou se você preferir, a ciência dos gêneros. Você tem ouvido por aí falar que talvez homens e mulheres não sejam assim tão diferentes, e que as diferenças entre homens e mulheres seriam muito mais culturais e da educação que receberam dos seus pais. E aí você fica pensando, puxa vida, isso deve ser uma descoberta científica. A ciência descobriu que homens e mulheres não são assim tão diferentes e que realmente são condições ambientais, a educação dos pais, que trariam essas diferenças, né? A cultura, a religião, por exemplo. E será? Será que a ciência realmente demonstrou? Porque aí você vai na palavra de Deus, na Bíblia, e a Bíblia conta uma história completamente ao contrário. Ao contrário, machos e fêmeas. Deus os fez macho e fêmea. Jesus fala sobre isso. E aí talvez você fique meio preocupado. Nossa, será que a ciência, então, removeu essa ideia equivocada que a gente teve um dia através da Bíblia? Não, a notícia do bem de hoje é que, pelo contrário, uma discussão muito grande tem corrido por aí, tentando nos convencer que a ciência teria comprovado uma verdade científica como sendo equivocada. Não, pelo contrário. Quanto mais a ciência estuda os homens e estuda as mulheres, a ciência descobre diferenças incríveis, grandes diferenças, que nos fazem diferentes, mas complementares. Então eu trouxe uma listinha aqui, para não perder nenhuma. Vou passar bem rápido, no final vou sugerir um site do Genesis Apologetics sobre um vídeo muito legal que eu peguei a maioria dessas informações. Lá tem as referências científicas e tudo mais que você pode confirmar. Então vamos lá, será que somos realmente diferentes? Sim, vou começar com a visão. As mulheres, para começar, têm uma pupila 9% maior do que os homens, na média. Então elas têm uma visão periferal muito melhor que os homens. Percepção de cores, as mulheres excedem os homens em muito. Percebem muito melhor as cores do que os homens, as mulheres. Mas os homens têm uma percepção de detalhamento de peças, motores, por exemplo, e seus movimentos muito melhor do que as mulheres. E isso vem dos hormônios androgênicos. Esses hormônios causam o aparecimento de 25% mais de neurônios para os homens, para essa visão de detalhes e movimento do que as mulheres. Então temos visões muito distintas entre homens e mulheres. Mulheres capacitadas para verem o mundo um pouco diferente do que os homens, mas uma visão complementar. A audição. As mulheres ouvem muito melhor os sons agudos, frequências altas do que os homens. As mulheres também parece que ouvem com os dois lados dos seus cérebros, os dois hemisférios. Então elas estão sempre mais atentas, ouvindo tudo. Os homens parece que ouvem só com um lado dos seus cérebros, ou preferencialmente. Há estudos científicos mostrando isso. Há imagens do cérebro mostrando isso. Odores, olfato. As mulheres têm 43% mais células olfativas e 50% mais de neurônios envolvidos com essas células olfativas. Então as mulheres sentem odores muito melhor do que os homens. O paladar, as mulheres também são muito melhores. Os super tasters, não é? Seres humanos que têm capacidade de sentir paladares muito melhor do que a média, normalmente são mulheres e não homens. O cérebro humano é muito distinto entre homens e mulheres. O peso, o tamanho, o arranjo, a forma são diferentes. Por exemplo, o cérebro é constituído de matéria cinza ou cinzenta e matéria branca. Na matéria cinzenta você tem principalmente os neurônios,
que é onde a sinapse ocorre, processamento, e na matéria branca, principalmente os axônios, que transmitem esse processamento para outras células. Veja bem, nas mulheres, com as funções intelectuais, elas têm 6 vezes mais matéria cinzenta do que os homens. Mas os homens têm 9 vezes mais matéria branca. Não, é o contrário. Os homens têm 6 vezes mais matéria cinzenta do que as mulheres, e as mulheres têm 9 vezes mais matéria branca. Olha que diferença incrível. Na parte frontal do cérebro, os homens têm 45% de matéria cinzenta e as mulheres 84%. Na parte frontal, em relação à matéria branca, os homens não têm matéria branca na parte frontal do seu cérebro. As mulheres, 86%. A distribuição dos neurônios também é completamente diferente. A transmissão de sinais dentro do cérebro do homem ocorre principalmente dentro do próprio hemisfério, de cima para baixo, pensa assim. As mulheres não. A transmissão de sinais e informações se dá entre os hemisférios. Homens dentro do mesmo hemisfério, as mulheres entre os seus 2 hemisférios. Isso faz com que os homens tenham um pensamento muito mais voltado para ações coordenadas e as mulheres mais para percepções analíticas e intuitivas. Então, resumidamente, os homens com o seu cérebro, eles agem. As mulheres com o seu cérebro, elas percebem. Então, aquela complementariedade de ação e sentimento. Os homens com esse cérebro, com esse circuito cerebral, como ele é conectado, o que eles podem fazer? Eles podem se dedicar a uma tarefa única. As mulheres são multitarefas, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu isso? A voz humana dos homens, uma voz grossa, aquele aumento de testosterona que faz com que os homens sejam mais, cantem mais com baixo, tenor, as mulheres soprando, contralto, não é assim? Então corais magníficos podem se formar. A gordura é armazenada em partes diferentes do corpo do homem e da mulher, dando a eles formas características belas e únicas. Os homens se interessam mais em coisas e as mulheres mais em pessoas. Olha só, Genesis Apologetics tem um vídeo magnífico, o título é esse: The Bible and Science of Gender, Sex and Marriage. Se você puder procurar, está em inglês, mas está legendado. Resume todas as diferenças com artigos, com referência. Queria que você também acessasse. A atração entre os homens e as mulheres. Por exemplo, as mulheres são mais sensíveis ao hormônio chamado oxitocina. É o hormônio do amor. Os homens mais a vasopressina, que é o hormônio que faz com que o homem seja mais protetor, que cuide mais da sua parceira. Parece que a Bíblia fala sobre isso, não fala? Concluindo então, gente, há uma grande verdade científica que confirma uma grande verdade bíblica, porque em Mateus 19:3 nós lemos Jesus falando: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio os fez macho e fêmea? E o homem se unirá à sua mulher e serão 2 uma só carne? Então a Bíblia deixa bem claro que homem foi feito homem, mulher foi feita mulher, com características distintas, mas complementares, que se complementam os 2 em uma só carne.